Bom dia, meu nome é Gláucia, para quem não me conhece, sou supervisora de ensino aqui na diretoria de Taquaritinga e trabalho com educação especial há um bom tempo. Eu sou a Zilda Cristina, PCNP da Educação Especial daqui da diretoria. Estamos aí unidas, eu e a Gláucia. Nós viemos neste vídeo esclarecer sobre alguns conceitos de neurociência, já que vocês sabem que a educação especial é privilegiada nesse sentido, de encontrar caminhos, de conhecer, de estudar novos caminhos para a aprendizagem. E a neurociência sempre embasou essa área do conhecimento. Então, nós vamos explicar alguns conceitos de neurociência para que fique mais claro esse processo de observação de sala de aula que os PCs devem fazer para uma formação mais específica dos seus professores. Começando pelo conceito de neuroplasticidade, né, do cérebro ser flexível, dele procurar novos caminhos para aprender, para conhecer. Então, o que seria esse conceito? Todos vocês já devem ter em algum momento se deparado na internet com um teste super interessante, que são assim, letras aleatórias, com uma ou outra letra, uma ou outra vogal, em algumas 3 frases, para você conseguir entender o que está escrito. E no começo, essas letras a maioria delas são corretas. E aí a próxima fase desse teste são letras que não têm nenhuma conexão, até chegar num texto que você fala, gente, como que eu estou conseguindo ler isso? Né? Acho que todos vocês já devem ter visto um texto assim na internet. Isso é um ótimo exemplo de neuroplasticidade, porque o cérebro, ele vai dentro da necessidade dele, procurando novos caminhos para reconhecer o que o mundo está trazendo para ele. Então, este exemplo eu acho excelente, né, Zilda, Perfeito, sobre neuroplasticidade. O que você poderia completar neste conceito? Na dinâmica que foi feita sobre as imagens, eles abordaram com vocês que todas as imagens faziam referências a partes do corpo, imagens ressaltadas de partes do corpo. E a princípio elas não tinham conexão, elas não faziam sentido. Então para um era baleia, para um era peixe, para um era coisa no mar. E enfim, depois, conforme vão passando as imagens e ela se repete sendo coisas do corpo, o cérebro começa a automaticamente decidir que a próxima também será. Então ele começa a fazer relações, na verdade. Ou seja, a neuroplasticidade, ela é muito comprovada em criança e ela vai ao encontro daquilo que o ser humano não conhece, com as explicações da história, de toda a carga de conhecimento que o ser humano tem. Então, um exemplo de história, né, já que a minha formação inicial é historiadora, quando os espanhóis, os portugueses chegaram aqui na América, os indígenas que aqui viviam, eles viram aquelas caravelas chegando no horizonte e eles diziam que nuvens estranhas chegando. Foram alertar seus chefes, todo mundo, mas eles chamavam aquilo de nuvens estranhas, porque eles não tinham conhecimento de caravela, eles não sabiam que existiam barcos que passavam, que vinham pelo mar daquele tamanho, e dentro do conhecimento, do julgamento, da história de vida deles, aquilo só podiam ser nuvens, mas nuvens estranhas. Então, é muito interessante a gente pensar nesses exemplos históricos, nesses exemplos que eu acabei de dizer, para a gente pensar como a gente observa o mundo, como a gente observa a sala de aula, como a gente está observando o nosso professor. Através de que carga de conhecimento estamos observando o nosso professor. Uma carga emocional, uma carga histórica, porque às vezes a pessoa está passando por uma situação complicada, então tudo que ela olha está complicado. Isso acontece, faz parte do ser humano. Mas no momento da observação, nós precisamos estar atentos a essas questões de julgamento. Porque o nosso papel, né, de PCs, de PCNPs, de supervisão, não é observar com julgamento. Esse não é o objetivo. O que não se pode é sair do objetivo. Nós precisamos ter em mente que nem tudo que nós vemos e julgamos é de fato o que é. Na verdade, a comunicação é a melhor forma de chegar numa conclusão.
Uma conversa franca, uma conversa aberta com o professor depois no momento do feedback, que tem as etapas, né? Aí sim ele pode fazer uma conclusão daquilo que ele viu. A princípio ele observou e registrou, mas julgamento não cabe nesse momento. Olha, que interessante a fala da Zilda, né? Para a gente perceber, para a gente ficar atento, quando então estamos em sala de aula fazendo uma observação, além de observar a sala de aula, a gente também tem que ter em mente que nós temos que nos observar. Ver se a gente está usando de um julgamento que talvez ali não caiba. Ver se o nosso emocional naquele momento talvez esteja levando a nossa observação para um outro caminho. É muito importante a gente também ter, durante este momento, estes olhares, para que seja, ao final, o feedback, né? E o que a gente almeja, que é uma formação desse profissional, já que esse acompanhamento de sala de aula nada mais é do que uma continuidade da nossa formação em trabalho. Assim como nós temos as nossas aulas de trabalho coletivo, este acompanhamento de sala de aula e o feedback que o PC dá é uma continuação da formação desses professores. Esse acompanhamento tem que ter esse olhar formativo e para que ele seja formativo realmente, a gente precisa estar atento a todas essas questões da plasticidade cerebral e dos nossos condicionamentos inconscientes e conscientes na hora de observar algo. No decorrer da formação vai ficar mais claro para vocês, porque vão ser feitas algumas questões, não vou antecipar. Sim. Mas vocês vão conseguir refletir melhor a respeito disso para aprimorar essa observação, porque esse é o objetivo, aprimorar a observação para que haja o aprimoramento de toda a comunidade escolar, do professor, do aluno, de todos, porque todos nós temos que crescer juntos na interação. Sim. Bom, nós desejamos para vocês uma ótima formação e sempre nos colocamos à disposição, eu e a Zilda, para qualquer necessidade que vocês tenham nesse sentido e em qualquer outro. Muito obrigada pela atenção. Obrigada.